Olá, meu nome é Bruna Lemela, eu sou uma mulher branca com cabelos lisos, de cor castanho escuro, meus olhos são castanho escuro também. Eu estou vestindo uma blusa branca. Eu sou a produtora e a entrevistadora do projeto Por Trás das Cortinas, que é um projeto contemplado pela PNAB de 2024 de Santos. Nesse projeto a gente está fazendo uma série de entrevistas com pessoas que trabalham por trás das cortinas do teatro. Não só a gente vai ter um ator como entrevistado, mas teremos muitas outras pessoas que trabalham de outras profissões que são muito importantes para fazer com que a magia do teatro aconteça. No episódio de hoje, iremos entrevistar a Carol Garré, que é atriz, dramaturga, diretora e especialista na obra de William Shakespeare. A Carol é uma mulher branca, cabelo ruivo, tem os olhos escuros e ela está vestindo um vestido preto e um casaco bem fininho preto também por cima. Olá, Carol. Primeiramente, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Carol, eu quero começar te perguntando sobre quem você era antes do teatro e quando que você começou a trabalhar com teatro. Minha primeira experiência com teatro foi na escola. Até então, eu queria ser dançarina dos Backstreet Boys. Eu sou uma criança dos anos 90, anos 2000, e meu sonho era ser dançarina dos Backstreet Boys. Minha mãe avisou que talvez fosse um pouco difícil, aí eu encontrei o teatro. Um professor de teatro entrou na sala convidando os alunos para fazerem pós o horário normal, irem lá conhecer o teatro, né? Porque era a primeira vez que a escola ia ter, e eu falei, acho que é uma boa ideia. Tinha um menino que eu gostava que estava fazendo, eu falei, vou lá, vai que, né? E aí eu me apaixonei completamente. Logo nos primeiros ensaios, nos primeiros jogos, e a primeira vez que eu subi no palco também para realmente apresentar para o público, que eram os pais, eu fiquei completamente apaixonada. E aí nunca mais saí. Fiquei até o final da escola, foram uns 3 anos do colegial, e aí depois eu fui para a faculdade, fui fazer curso e nunca mais larguei. E nesse seu processo, como que você se descobriu dramaturga? Acho que quando eu percebi que eu queria contar histórias minhas, histórias que eu achava importante, histórias que eu não conseguia encontrar em outros lugares do jeito exatamente que eu queria, sabe? Quando eu comecei a escrever para o teatro, eu queria dar mais voz às mulheres, queria mais protagonismo para a mulher, queria personagens mulheres que não tivessem só correndo atrás de homens, sabe? O meu primeiro desejo realmente para escrever começou quando eu tentei escrever uma peça sobre a Ana Bolena. Existem outras peças da Ana Bolena fora do Brasil, foram escritas algumas, mas todas muito caras para comprar direito autoral, todas escritas por homem. E aí eu falei, acho que eu vou tentar escrever. E comecei a tentar escrever. E aí, em algum momento, eu parei e entendi. Falei, não, eu quero contar, não é a Ana Bolena exatamente, é o que ela foi, o que ela representa, né, dentro da Inglaterra ali no século XVI, o que ela fez pela Inglaterra. E aí eu entendi que era sobre isso que eu queria falar, sobre a vida dessas mulheres, históricas e não históricas, e outras mulheres também, e o que elas trazem para a sociedade que às vezes fica abafado. E aí, então, eu larguei um pouquinho a Ana Bolena e falei, vou escrever sobre a filha dela, a Elizabeth I. Porque é uma figura que, ao mesmo tempo, como uma mulher de liderança, é muito forte, o que ela fez e as decisões que ela tomou como rainha, num período onde não estavam acostumados a terem mulheres no poder, não que estejam hoje em dia, mas naquela época era pior ainda. E também uma figura controversa por conta do que ela fez também enquanto estava no trono, né? Na época da escravidão, na época das navegações. Então eu falei, é uma figura controversa, mas é uma figura que talvez venha algo interessante aí para conversar e falar sobre o papel de liderança de uma mulher, as decisões de uma mulher, ainda mais quando tem um monte de homem falando para você o que você deve fazer ou não, e que também não coloque a mulher como um ser divino, tem seus defeitos, tem as suas sombras. Então acho que foi a partir disso que eu comecei a me interessar mais pela dramaturgia e me entendi como dramaturga também.
Tem algum dramaturgo ou dramaturga que te inspira no seu processo de criação? Tem alguns, né? Dentro do meu processo de estudos ao longo, desde que eu entrei para o teatro, eu sempre fui muito apaixonada pelo William Shakespeare. Ele é uma grande inspiração, mas eu sei que ele é tipo assim, difícil de se chegar perto dele, é muito complexo. Mas eu acho que a maneira como ele criou os personagens, como ele colocou ritmo numa época onde não se tinha o papel do diretor, ele criou histórias com ritmo e ele conseguiu, através desse ritmo, dirigir os atores que ele sabia que iam interpretar aqueles papéis. E eu acho que isso me inspira muito, para não escrever que nem ele, porque é muito difícil, mas para entender como que através da escrita eu também consigo meio que dirigir os atores, como eu consigo criar o ritmo das cenas, quando eu quero uma cena mais rápida, quando eu quero uma cena mais intensa, quando eu quero uma cena mais engraçada. Como brincar com isso, que cena que é melhor antes da outra, sabe? Para prender o público, para trazer as emoções que eu quero. Então, Shakespeare me ensinou muito isso. Mas tem outros 2 dramaturgos que eu gosto muito também, que é o Bernard Shaw, irlandês, que ele é muito engraçado, ele é muito irônico e eu acho isso interessante. E tem um autor, um dramaturgo atual, contemporâneo, também irlandês, chamado Enda Walsh, que ele fala sobre questões mais atuais, mais contemporâneas e que me chama muita atenção o jeito que ele escreve, o jeito que ele traz essas histórias, né, esses temas, que são muitas vezes sensíveis. Ele fala bastante sobre saúde mental, sobre política, mas é sempre de um jeito mais sensível e diferenciado. Então ele também me inspira bastante, assim, eu gosto de ver as coisas que ele escreve, que ele coloca em cartaz. E nos seus textos, você se inspira mais nessa estética feminina ou também tem outros assuntos que te inspiram a escrever? Eu acho que é difícil eu conseguir separar essa questão da mulher das coisas que eu crio pelo fato de eu ser uma mulher. Então, tudo aquilo que me atravessa na sociedade, nas questões que estão acontecendo, e seja de que tema for, seja política, seja questão amorosa, tudo chega para mim e passa por uma mulher. Então, na hora que eu vou colocar no papel, querendo ou não, é uma visão de uma mulher branca, hétero, brasileira, em 2025, 2026, nesse mundo que a gente está vivendo. Então, querendo ou não, sempre tem alguma coisa ali que vai trazer essa coisa da mulher. Mas eu tento abrir minha cabeça para outras coisas também, sabe? Eu tento trazer outras... falar de mulheres que não são só muito parecidas comigo, assim, sabe? Tento pesquisar e entender histórias que estão longe da minha realidade também, porque eu acho que elas também são importantes para serem colocadas no palco. E tento mesclar. Mas até hoje, sendo bem sincera, todas as peças que eu escrevi, o foco principal é mulher, são as mulheres. Mas não necessariamente o assunto é sobre a mulher, né? Acho que se um homem for assistir, se uma criança, um adolescente for assistir, vai ser atravessado também de alguma forma, assim, né? Não é peça para mulheres exclusivamente, mas a figura principal sempre são as mulheres, e o ponto de vista acaba sendo também o feminino. Carol, como que você consegue equilibrar a liberdade criativa, mas tendo a consciência também do orçamento da produção? Primeiro, o número de personagens. Acho que hoje em dia isso é algo muito importante para se pensar quando você está escrevendo uma peça. Que é muito difícil a gente conseguir colocar em cartaz uma peça que tenha, sei lá, 12, 13 atores em cena. Pelo custo disso. Segundo, acho que o tempo. É muito difícil a gente conseguir colocar peças que tenham mais que 1h30, por exemplo, em cartaz. Então, também é algo que eu penso quando estou escrevendo. Essa peça está ficando muito longa, essa peça vai ser fácil de ser montada
nesse sentido. A realidade é que, às vezes, o que a gente ganha de dinheiro é pouco, que nem todo teatro tem estrutura para fazer grandes produções. Então, eu acho que na hora de escrever é importante pensar nisso também, porque senão eu escrevo uma peça que, nossa, é uma grande loucura, mas ela nunca vai conseguir ser feita. E aí vai ser uma peça que vai ficar guardada no meu computador. E o que eu quero, que é aquela história chegando em outras pessoas, nunca vai acontecer. Então, eu sempre que eu estou escrevendo, eu penso, isso é viável para o palco? Porque uma coisa é também escrever para o audiovisual, onde dá para ter efeito especial, onde tem toda uma questão. Mas para o teatro tem que pensar nisso. E eu acho que isso Shakespeare também me ajuda muito a entender. Por exemplo, tem cenas de assassinato, por exemplo, nas peças de Shakespeare, que às vezes ele coloca como narração, sabe? De outro personagem que viu aquilo acontecendo, né? Por exemplo, a morte da Ofélia. Quem narra é a Gertrudes, que fala como que ela morreu caindo no rio. Shakespeare poderia ter colocado a Ofélia caindo, ia ser muito mais dramático, ia ser muito mais intenso, mas isso é viável para o palco? Como que vai fazer isso no palco? Se você tem dinheiro, se você tem produção, é óbvio que você consegue fazer uma árvore caindo, a atriz caindo na água e tudo mais, mas com o dinheiro que a gente tem, com a estrutura que a gente tem, é difícil. E eu acho que o principal é fazer, é colocar no palco, a mensagem chegar. Como aí a gente tem que usar a criatividade dentro dos limites que o teatro hoje em dia dá. Você já teve que editar muito um roteiro num processo de criação? Reescrever fala, cortar uma parte do texto, inserir uma outra parte? Já editei bastante. Teve uma peça que eu mudei totalmente o personagem depois que estava pronto. Eu troquei a personagem. Eu falei, não, essa aqui não vai funcionar, eu preciso de outra. E aí eu reescrevi a peça toda, mudando aquela personagem especificamente. Deixando ela mais engraçada, trazendo frases, né, o diálogo mais próximo da nova personagem que eu coloquei do que da antiga. Não tem problema em fazer isso, não sou apegada. E como que é esse primeiro momento quando você começa a trabalhar o seu texto junto com a equipe? Você abre para a equipe também poder trazer ideias para dentro do seu texto? Eu acho que é sempre válido, assim. Eu acho que eu consigo filtrar. Principalmente quando tá falando sobre questões que eu não entendo. Por exemplo, a personagem da Dandara, né? Eu pesquisei bastante antes de escrever sobre isso, conversei com muitas mulheres e muitos historiadores que podiam me trazer informações sobre a Dandara, mas ainda assim é uma mulher negra. Então, quando as atrizes que fizeram a personagem da Dandara liam o texto, eu sempre perguntava, e aí, como que tá pra você? Você acha que ela tá bem representada? Você acha que você mudaria alguma coisa nessa fala? E aí, todas as colocações que elas trouxeram, eu acabei acatando, porque elas estão num lugar de entender aquele personagem muito mais superior ao meu. Então, eu mudo. Mas às vezes tem coisas assim que trazem, que às vezes passa um pouco do limite e eu falo, não, aqui vamos dar uma segurada, vamos manter isso aqui, vamos ver o que acontece, vamos fazer e ver o que acontece, depois quem sabe a gente muda. Então tem que saber, não dá para ter muito apego, mas também não dá para deixar virar uma bagunça e todo mundo fazer o que quiser e montar do jeito que quiser, porque senão aquilo que eu queria falar com aquela peça pode fugir, né? Eu sempre tenho um exemplo de uma peça do Aristófanes, grego, que é uma peça que chama Assembleia de Mulheres, se eu não me engano, que muita gente fala, não, é uma peça feminista, apesar do termo na época, né? Mas muita gente fala, é uma peça feminista, vamos usar para falar sobre feminismo. Mas eu já encontrei na internet grupos de discussão conservadores falando, olha, essa peça é uma prova de que a mulher não pode estar num papel de liderança, não pode ser uma líder, não, sabe, que a mulher tem que ficar em casa. Então, às vezes, dependendo da pessoa que vai pegar a peça para ler, para fazer, ela vai ter uma leitura diferente, principalmente se o autor não está ali para conversar.
Então, eu sempre tento manter aquilo que eu escrevo, independente se eu não vá dirigir, se eu vá dirigir ou não, se eu vá produzir ou não, se só vai ser, a pessoa vai ter o texto e fazer e eu não vou estar envolvida, eu sempre tento conversar ao máximo e ver se a pessoa que está dirigindo, que está produzindo, está indo pelo caminho que eu pensei também. Vai ter a liberdade para fazer o que quiser, mas não vai fugir do tema principal da peça, né? Mas, e quando é ator, às vezes traz coisa engraçada, às vezes coloca uns cacos, às vezes traz uma coisa pra personagem que fica legal e se combina. Eu não tenho problema nenhum, acho que fica às vezes até mais interessante. Qual que é a sensação que você tem de ver o público reagindo ao seu texto? É muito boa. Quando você percebe que aquilo que você queria falar chegou em quem precisava chegar, principalmente com as peças infantis, né? Então, A Princesa dos Caminhos é uma peça infanto-juvenil feminista. E aí, quando as crianças reagem àquilo e você vê as crianças chegando no final da peça e berrando com a princesa e falando, vai fazer o que você quiser, não espera o príncipe não. Aí eu falo, meu papel, o trabalho que eu tinha para fazer tá feito. Ufa, pelo menos entrou na cabeça de uma criança e eu sei que essa criança vai levar isso adiante, assim, espero. Então, é muito bom, assim, nesse sentido. E se a pessoa não gosta também, eu sou aquariana, não ligo, azar dela. E já existiu algum momento que a plateia te deu um insight sobre o texto? E que você acabou mudando alguma coisa? Teve, na verdade, foi também com a Princesa dos Caminhos, mas aí foi uma professora que ficou muito brava com a personagem da Elizabeth I. Ela ficou muito brava. Ela falou, essa personagem não devia estar sendo ensinada para as crianças. Porque essa personagem, a Elizabeth I, ela foi responsável por ter escravizado inúmeras pessoas e não devia dar palco para ela. E aí eu falei, realmente, a Elizabeth I tem um lado bem macabro, uma sombra bem enorme, que eu estou ciente, que eu estava ciente quando escrevi sobre esse personagem. Mas é exatamente também sobre isso que a gente fala em determinado momento da peça. E aí, quando essa professora veio e falou isso, eu percebi que talvez a personagem não chegasse em lugares e em pessoas para passar a mensagem dela, porque tinha esse obstáculo, né? Essa visão que as pessoas já tinham dela e que fazia com que elas não enxergassem aquilo que eu estava tentando mostrar da Elizabeth. Então, depois dessa conversa com essa professora, que estava bem brava, por sinal, eu meditei e reformulei algumas frases da Elizabeth para não deixar passar o fato de que sim, ela fez uma coisa horrível, mas que naquele momento, aquela personagem naquele lugar, na peça, ela se arrependia e ela tinha consciência de que o que ela tinha feito foi horrível. Então eu acabei colocando isso na peça também quando mudei, pra botar essa personagem tendo esse momento de arrependimento e pedindo desculpa, porque eu também pedi desculpa. Óbvio que nesse caso é muito maior, mas acho que pra criança que vai estar vendo, acho que ela entender que você pode mudar de ideia, que você pode pedir desculpa e que não tem nada de ruim nisso, e que não vai te tirar, às vezes, da posição que você tá, sendo uma liderança, não tem problema nenhuma. Não tem problema nenhuma a liderança pedir desculpa, às vezes, quando erra, sabe? Porque às vezes a gente fica com o nariz muito em pé, muito ególatra. Então eu tentei levar mais pra esse lado, assim, e nunca mais recebi berros. Então, espero que tenha ajudado em alguma coisa. Qual que foi a peça mais transformadora que você já escreveu? Eu acho que é essa sobre as mulheres que foram mortas na Escócia. Eu acho que me transformou bastante fazer essa pesquisa. E apesar dela não estar pronta ainda, acho que todo mundo que lê, todo mundo que tem algum contato com o que eu escrevi até agora, as pessoas, eu vejo algo diferente, assim, sabe? E eu espero que quando ela seja feita no palco, que ela tenha o mesmo impacto. Porque
É muito fácil a gente falar, essas mulheres, é uma caça às bruxas. Mas a caça à bruxa não é uma bruxa. Não é uma feiticeira que está fazendo uma magia para alguém. São mulheres que tinham suas vidas, que trabalhavam, que eram donas de coisas, que tinham saberes. É um feminicídio. É sobre um feminicídio, não sobre, assim, né, extermínio de muitas mulheres. E não sobre bruxa. Então eu acho que me modificou bastante. Eu espero que quando chegue nas pessoas, assim, quando chegue ao público, modifique também e faça com que as pessoas pensem um pouco. Afinal, a gente está vivendo num mundo onde a gente liga a televisão e tem mais um homem matando uma mulher. Todo dia você liga a televisão, tem uma mulher sendo morta. Então, se isso não é caça-bruxa, o que é então? E o que escrever sobre teatro revela sobre as pessoas atualmente? Que a sociedade não mudou muito nos últimos, sei lá, 2000 anos. Que às vezes a gente pega peças gregas que estão falando sobre algumas questões e a gente pega peças do, sei lá, do século XVI, que Shakespeare, por exemplo, falou sobre as mesmas questões, e a gente pega peças contemporâneas e a gente vê que estão falando sobre as mesmas questões, só que em sociedades diferentes. Eu acho que a sociedade não mudou muito em algumas coisas. Mas eu acho que o papel do teatro ao longo da sua existência ajudou a fazer pequenos movimentos para que isso fosse feito, para que a mudança ocorresse. E eu acho que o teatro tem disso. Ele vai fazendo pequenas mudanças naquela plateia, em uma pessoa. Então, quando eu escrevi uma peça infantil feminista, a primeira coisa que eu pensei foi, tá bom, eu queria fazer uma peça adulta para falar sobre feminismo com mulheres adultas, que às vezes é difícil de chegar, porque são pessoas com a cabeça já feita, já fechada, teimosas, e que é muito difícil você falar para a pessoa, você tá errada, e a pessoa falar, eu tô errada. Acho que criança é mais aberta. E aí a minha ideia foi, então eu vou pegar na criança que tá lá, se desenvolvendo, que tá aprendendo, porque elas são muito mais abertas a enxergar o mundo de uma forma diferente daquilo que elas estão acostumadas. Então eu acho que o teatro tem isso. O teatro, às vezes, dependendo de como você coloca, e é por isso que eu gosto muito do Bernard Shaw, porque às vezes ele faz uma crítica que é uma crítica muito pontual, uma crítica muito ácida, e as pessoas que estão sendo criticadas estão dando risada. Tem uma frase dele que é exatamente isso, que ele fala, se você quer falar do que o outro fez de errado, se você quer falar mal do outro, fala fazendo piada, porque ele vai aceitar muito melhor aquilo que você está falando dele, né? Então, se você quer falar para uma pessoa, você é machista, ao invés de você enfiar o dedo na cara dele e falar, você é um machista, faz com que ele ria de situações e aí ele onde ele consiga se enxergar também como machista. Então, eu acho que o teatro tem como são os personagens que estão ali, são histórias que estão sendo contadas que não são a plateia. Eu acho que tem essa mágica da pessoa, às vezes, se identificar e falar, peraí, mas sou eu penso meio assim, sabe? Então, eu acho que chega de uma forma mais sutil. Acho que o teatro consegue ir comendo pelas beiradas, assim, até conseguir modificar. E é um processo lento, mas que eu acho que pode ser muito útil. Principalmente se a arte for mais valorizada, assim, se as pessoas frequentassem mais o teatro, acho que poderia ser muito mais interessante, poderia fazer muito mais diferença no mundo. O teatro, ele é político 100%, porque ele está falando da sua sociedade. Se você está falando da sociedade, você está falando... É político. Não é partidário, mas é político. Então, é um espelho. Você vai enxergar alguma coisa lá que vai fazer você pensar de uma forma diferente ou refletir sobre algo, você querendo ou não. Por mais que você faça uma comédia escrachada, aí falar, não, essa pecinha eu só vou para me distrair. O simples fato de você ir se distrair e parar de pensar em algumas coisas, isso já é uma mudança, sabe? Aquela pessoa que estava desesperada, triste, às vezes tem uma hora onde ela consegue rir um pouco, isso já é uma mudança, assim.
Toda peça é válida, toda peça modifica alguém e eu acho que o dramaturgo ele tem que ter essa consciência também de que toda palavra que ele está colocando no papel ali que vai ser dito por alguém é uma ferramenta, é uma arma dentro da sociedade para fazer aquilo, na luta pela mudança, sabe? Não são só palavras. A palavra tem poder, a palavra muda a pessoa. Ô Carol, o que você diria para quem quer começar no teatro e quer ser um dramaturgo ou uma dramaturga? A primeira coisa é estude muito, leia muito. Não dá para você querer escrever só com aquilo que você tem dentro de você. Então você tem que se alimentar de outros pensamentos, de outras pessoas, de filosofias diferentes. Não dá para você querer escrever com uma visão simplista de algo. Então quanto mais você pesquisar, mais você se aprofundar no tema que você está querendo escrever, eu acho que é mais interessante. Você vai estar com mais conhecimento para identificar aquilo que é interessante para aquilo que você quer escrever. Segundo é ter na sua cabeça aquilo que você quer passar. Então agora que eu tenho todo esse conhecimento, agora que eu entendi esse tema, como que eu quero passar isso? Quem são esses personagens? Sobre o que eu quero falar? Quem sou eu como artista? Quem sou eu como dramaturgo? Qual a sua identidade como dramaturgo? Porque senão você se perde. Você tem que saber quem você é e sobre o que você quer falar. Aonde você quer chegar. E aí você vai limitando e moldando esse conhecimento que você teve do tema para aquilo aonde você quer chegar. Eu acho que o terceiro faz. Não fique esperando alguém te convidar para escrever, não fique esperando alguém falar, eu acho que você escreve bem, já pensou em escrever? Faz, o máximo que pode acontecer é você deletar do seu computador, se você escrever no papel, rasgar, e é isso, você falar, não é para mim, não é a minha cara, não gostei, vou começar de novo, ou não é isso que eu quero fazer da minha vida, mas faz, vai que. Shakespeare começou porque ele precisava de dinheiro. E olha bem, ganhou dinheiro e ainda está aí até hoje sendo montado. Então, só faz. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Acho que as pessoas podem assistir mais peças de teatro, ler mais peças de teatro, que vai ajudar a gente. Por favor. Consumam teatro. Muito obrigada, Carol, pelo seu tempo. Obrigada por ter participado da entrevista. No próximo episódio, nós teremos o Jair Assunção. Ele é ator e vai falar bastante sobre atuação. Te vejo lá.